A Madre Sorasa não experimenta a consagração mariana via São Luís de Montfort, mas ela vai beber nisso na sua fonte, porque a escravidão mariana tem uma origem concepcionista. Então, ela vai ser formada na espiritualidade da verdadeira devoção sem conhecer São Luís, ela vai conhecer São Luís depois. E ela fica muito impressionada como ela se encontra nessa espiritualidade. E ela entende que só quem entende a perfeita devoção, a verdadeira devoção, vai entender o que ela está escrevendo, que não é uma devoção mariana externa, não é uma espécie de adendo à vida espiritual, não é um detalhe. Não, Maria se insere nessa grande obra de santificação, né? Porque para São Luís de Montfort, a missão de Maria está muito ligada à missão santificadora do Espírito Santo e ao mistério da encarnação. E isso é central para entender a Madre Sorasa. Desde o começo, ela entende que a vida dela deve ser uma vida em Cristo, por Cristo e para Cristo. E a vida mariana ela vai entender assim: é uma total consagração a Maria e ela formará em mim Jesus. E Jesus me levará à Trindade. E é o mais interessante se a gente comparar a doutrina mística da Madre Sorasa, por exemplo, com Santa Teresa e com outras escritoras místicas espanholas, é que mesmo após a grande união trinitária, que a gente chamaria união transformante ou matrimônio espiritual, ela não cessa de meditar a humanidade de Cristo, mas ela é levada com Cristo ao seio da Trindade, a vida gloriosa de Cristo, e depois ela vai reproduzir toda a vida de Cristo nela. Então, Cristo está no começo, no meio e no fim da sua vida espiritual. Em tudo, ela está unida à humanidade de Cristo, cada vez com novas luzes, com novas perspectivas, porque também ela vê a vida de Cristo como um todo, né? E às vezes muito original. Ela em muitas coisas visivelmente não copia ninguém. Na verdade, essa é uma dificuldade quando os escritos dela vieram, porque uma das coisas mais difíceis de escrever na vida espiritual é a nossa linguagem. Às vezes a pessoa ingressa em Deus e não sabe como descrever. E ela usa uma linguagem que ela já conhece. A Madre Sorasa faz isso, né? Ela usa várias vezes uma linguagem corrente entre literatura mística, mas sempre num modo muito único. E ela tem essa necessidade de precisão, porque é muito difícil entender descrever isso, porque não é uma coisa externa, não é uma imaginação dela. Ela entra, pela ação do Espírito Santo, no mistério de Deus. E por Cristo ela entra na Trindade, o que pode tornar muito complicado ela traduzir isso. E ela sentia que devia traduzir. Ela entendia que ela tinha uma missão. A missão de, primeiro, mostrar exatamente o papel de Maria na nossa vida espiritual. Segundo, mostrar que a vida mística não era uma coisa extraordinária, porque a vida mística não está nos dons extraordinários. A vida mística está nessa identificação com Jesus Cristo, e ela acontece pelo catecismo, que era uma grande devoção dela, pelo evangelho, pela liturgia. Então, ela quer tirar a imaginação, ela tinha um pouco de medo da imaginação, ela até tem uma visão muito crítica de quem adora ler livros de mística, que a pessoa imagina coisas, ela imagina estados de oração, quando na verdade ela não se centra naquilo que é importante, que é a vida de Jesus e Maria, que é o rosário, a Sagrada Liturgia e o Evangelho. Então, nisso é bastante. E isso eu estou fazendo uma introdução para a gente entender o que ela diz, né? Na carta ao Padre Nazário Pérez, ela escreve assim: suplico-lo que corrija com inteira liberdade todos os defeitos que encontrará nos escritos, especialmente no estilo e forma, porque estou persuadida de que falo a língua castelhana incorretamente, como geralmente o fazem todas as que falaram primeiro o basco. Então ela reconhece aqui que é como a gente escrever, nós que nascemos no Brasil e a gente muda para os Estados Unidos, a gente tem que escrever em inglês, a nossa primeira língua vai ser sempre o português, né? Não recebi mais instrução que as primeiras noções que se dão na escola de párvulos, quer dizer, para nós seria quase o primário, né? Muito pouco instrução. Os conhecimentos que possuo os adquiri nessa santa casa, com minhas relações com Deus e com a Santíssima Virgem. Então aqui a formação que ela teve foi sobretudo a formação que ela teve no mosteiro e nas suas relações com Deus e Maria, então na vida de oração. Daí que a gente pode, ela mesma diz, né, que, por exemplo, das grandes influências que ela teve foi a mística Cidade de Deus, da Madre Maria, da Madre de Ágreda, né, Maria Jesus de Ágreda, porque era a formação que se dava nos mosteiros concepcionistas. E é a maneira de ler corretamente, né, as grandes dificuldades e objeções, pessoalmente, eu acho que se deram à mística Cidade de Deus foi porque ela foi lida fora do contexto no qual ela foi escrita. Ela é uma obra concepcionista, né, ela foi feita para isso.
Mas como não me são comunicadas as notícias com termos formais, isso é importante. Essas luzes ou palavras, ela admite, não são termos formais. Então, não é uma locução interior, propriamente, né, para usar um termo que se usa muito. Mas como notícias, quer dizer, ela entende a luz do Espírito Santo que vai noticiando a alma, vai informando a alma. Me expresso nos escritos como saem no momento, assim que os corrija com inteira liberdade. Essa é a característica dela também. Ela tem um grande amor à verdade, então não tem apego, né? Ela diz ao Padre, o senhor corrija como quiser. Então, para começar o itinerário espiritual, que a autobiografia é isso. A autobiografia, eu vou mostrar para ver, a versão espanhola da autobiografia, que é bastante grande, porque no fim também tem uma parte do diário oculto. E o que a gente chama o tratado, que é a vida espiritual, são autobiográficos, como praticamente tudo que ela escreve. Então, é como relatar esse itinerário espiritual, que vai da infância, do receber a fé em família, de ter compreendido o amor de Deus ainda no colo materno, ainda com os pais, com os irmãos, e a descoberta vocacional e a entrada na vida contemplativa. Então, aí, é na vida contemplativa que a vida dela vai ter a forma que a gente entende depois, porque ela vai ter linguagem. Deus já havia levado para o deserto, já tinha conduzido à conversão, já tinha feito ela desejar e contemplar, desejar a santidade, mas no mosteiro, com a formação, com a regra, com a formação do noviciado, com a formação monástica que se recebia, ela começa a aprofundar isso. Ela entende que a resposta que ela tem que dar ao dom de Deus é esse. Então ela começa na autobiografia. No ano de 1896, conheci os Santos Evangelhos. No ano de 1907, a Sagrada Bíblia ou o Antigo Testamento. Em 1908 ou 9, as Epístolas do Novo Testamento. Isso é importante mostrar. Quer dizer, não estava na formação comum a leitura da Sagrada Escritura, exceto, como ela diz aqui, as passagens do breviário. Então, é uma descoberta pessoal, e aqui mostra também que ela tem algo de pesquisadora. Ela procura a leitura, ela quer conhecer a Cristo, ela quer conhecer as Sagradas Escrituras, né? E é assim que ela vai crescer, porque o Espírito Santo nos ilumina, ele quer a nossa cooperação, né? Então, aqui mostra a Madre Soraso estudando, né? A Sagrada Bíblia, especialmente os Evangelhos e a mística Cidade de Deus, desde que os conheci, foram os livros que mais me interessaram e quase os únicos que usei, fora dos santos exercícios, durante os quais procurei sempre me acomodar às meditações e leituras que prescrevem. Aqui é a formação básica dela, é a vida de Jesus e a vida de Maria. Vai ser como as duas estrelas que guiam ela. E como o nosso tema é Cristo, ela vai ter esse modo muito intenso de ler o Evangelho, porque ela tem essa enorme capacidade de concentração. E aqui eu vou dizer, é um dom sobrenatural, mas é também uma característica da alma dela. A gente vê que ela é uma alma com uma grande capacidade de atenção, de prestar atenção. Nisso eu acho até que ela teria tido uma inclinação, se tivesse tido a vocação, à vida intelectual, por assim dizer. A gente vê que ela tem uma capacidade grande de prestar atenção no que lê, de compreender o sentido, de entender o que está, de pegar a linguagem que está escrito e compreender. Aqui ela nos descreve a grande momento dela, que é a entrada no claustro, né? 25 de agosto de 1891. Quando penetrei no claustro e as religiosas me apresentaram uma santa imagem da Virgem, experimentei a felicidade divina, inexplicável, um desejo ardente de santidade, uma dilatação ou descanso muito grande na minha alma, como quem estava em seu centro e possuía seu anelado fim. De noite, depois que se retiraram as religiosas, me deixando sozinha na habitação destinada para meu uso no noviciado, me pus de joelho aos pés de um crucifixo e me entreguei ao amor e serviço de meu Deus humanado, com muito fervor e propósito de ocupar sempre nele meu pensamento e meu amor, sem admitir nenhum só pensamento inútil, quando vivesse nesta santa casa, voluntariamente, se entende. Então aqui é o grande momento. Ela vem ao claustro, ela é recebida por Maria e ela termina o dia contemplando Jesus crucificado. Aqui é um pouco o sinal do que vai ser a vida dela. É entender que ela teve um chamado mariano, ela teve uma vocação concepcionista, Maria a acolheu, ela foi acolhida na comunidade, mas aí ela deve encontrar na solidão Cristo crucificado. É o encontro dela com o mistério da encarnação e o mistério da paixão
de Cristo. Esse todo de Maria que ela vai viver, que é próprio dela como concepcionista, né, vai levá-la a aprofundar o mistério de Cristo. 6 de outubro de 1892, na sua profissão solene, aqui ela vai contar. Você vê que eu separei um texto grande, porque eu acho que a gente pode entender melhor. Eu estou vendo uma pergunta aqui. Poderíamos dizer que Sorazo busca a verdade pelo conhecimento das Escrituras e os escritos da Igreja, sem nenhuma dúvida. E isso é uma coisa que sempre atormentou ela. Ela tem necessidade de conhecer e conhecer corretamente. O meio conhecimento para ela não é válido. Ela, mesmo quando ela está procurando a direção espiritual, ou ela pede esclarecimento a outros padres, mesmo que sejam padres doutos, se ela sabe que aquilo não é a verdade completa, não sacia a alma dela. Então ela vai sempre procurar, e ela tem uma intuição muito grande, mesmo em algumas situações que circulavam livros de teologia mística, ela sabia ler e entender o que estava errado, porque ela era muito inteligente, ela tinha uma grande habilidade de saber quando as coisas estavam fora do seu lugar. E como ela tinha muito horror do que podemos dizer falsa mística, de uma pessoa que estava buscando a Deus sem sinceridade de coração. E nisso a gente vê, sobretudo nas cartas e na interação dela com o Padre Inteiro, e aqui é um assunto que eu gosto muito, porque eu traduzi várias obras do Padre Inteiro, e é um padre que eu me dediquei a estudar nos últimos anos, que é um dominicano, que foi restaurador dos estudos místicos na Espanha no século XX. Nós devemos muito a ele por esse estudo. E ele conheceu a Madre Sorazo, né? E não deixa de ser engraçado toda vez que ela fala nele, porque ele era bastante direto, e ela também, e ela tinha uma liberdade de espírito que podia dizer não, né? Quando ele falava escreve, não quero. E ela, algumas vezes, até parece que ela está um pouco incomodada, né, com ele. E o Padre Inteiro tinha essa característica que ele publicou várias escritos de escritoras místicas vivas sob pseudônimo na revista dele La Vida Sobrenatural e em outros textos, né, várias em Caminho de Beatificação, né, a Venerável Madre Madalena do Sacramentado, que era passionista, a Venerável Madre Amparo do Sagrado Coração, com ele fundou um mosteiro de Clarissas. Então ele conhecia muitas dessas pessoas que estavam tendo uma experiência mística e que davam testemunho. E com essa característica, todas elas tinham uma habilidade de escritura. E ele entendeu que o que elas escreviam, outras pessoas não teriam como escrever, porque elas receberam luzes. E ele entendia que a teologia era isso, era estudo, mas também oração, né? Era propriamente uma teologia de joelhos, né? E isso para ela é muito importante, esse esforço de conhecer a Deus. E de uma vez que Deus mostra a ela o que Ele quer, ela também contribuir com isso na oração, na contemplação, na meditação. Então, na passagem que a gente vai ler agora, que é a passagem depois da profissão, né? Que é uma passagem um pouquinho maior, mas porque vai descrever bem como ela vê a sua própria vocação. No dia 8, sábado, véspera da Divina Maternidade, saí do noviciado para viver na cela. Tendo arrumado a modéstia mobília e colocado o quadro da Imaculada sobre a mesa, me pus de joelhos diante da imagem e me consagrei à Senhora com muita fé, entusiasmo e fervor, em conceito de escrava, súdita, discípula e filha. Aqui é a total consagração dela. Ela entende que a vida concepcionista dela deve ser vivida assim. E é interessante essa característica dela, que para mim é uma grande contribuição pedagógica que as mulheres dão à vida espiritual. É a compreensão de que nós não somos anjos, somos homens, somos mulheres, a gente precisa do mundo externo, colabore a nossa oração. Então ela vai ajustar a mobília, quer dizer, a cela dela, que é como a mini casa, né, o espaço dela deve ser reorganizado, porque isso também ajuda a oração. Então, tendo arrumado a modéstia mobília e colocado o quadro da Imaculada sobre a mesa, a necessidade, isso vai repetir em vários momentos dela organizar a cela para ajudar a meditar, a seguir a inspiração de Deus, porque também isso ajuda, né? Ela vai colocar a imagem de Maria para se consagrar. Escolhi a Virgem como minha rainha, superiora, mestra, diretora e mãe, com súplica humilde que aceitasse os cargos que lhe confiava, e a Nosso Senhor roguei que confirmasse o pacto, que me fizesse a doação da Senhora nos conceitos indicados. Então não é que Maria era separada de Jesus. Ela não podia haver nela essa separação.
Ela vai a Maria e se consagra, e é Jesus quem vai confirmar a entrega. Impossível descrever o bem-estar que experimentei enquanto praticava ditos atos. Concebi uma confiança absoluta, filial para com a Santíssima Virgem, um entusiasmo extraordinário pela Senhora e um amor insaciável, amor e entusiasmo que foram crescendo dia a dia. Trabalhada pela fome insaciável de amor mariano e pela imperiosa necessidade que sentia de me apoderar da Senhora. Isso é uma expressão que ela usa muito, necessidade. Uma vez que o Espírito Santo vai agindo nela, ela entende a necessidade de seguir o impulso. Então, o que o Espírito Santo a levava? Necessidade de me apoderar da Senhora, fazer ser que ela seja minha. Como eu me ofereci todo a ela, ela é toda para mim. A buscava pelo convento e pedia às religiosas que rogassem ao Senhor e lhe obrigassem a me conceder a verdadeira devoção à Virgem e a entregá-la a mim, para que fosse toda minha, porque queria possuí-la absolutamente. Então a gente vê aqui o sinal do verdadeiro amor. O verdadeiro amor exige a união. Riam de mim as religiosas em vista de minha insistência, porque acreditavam que possuía a graça que solicitava. Mas eu sentia uma fome insaciável de amor, e quanto mais amava a Virgem, maior anelo sentia por ela. Então ela realmente vivia um dom de amor mariano, que não é só uma consagração de palavras, é o desejo e a compreensão que Maria tem que ser tudo para ela. E Deus, a alma não dá desejos impossíveis, né? Então ele dá a ela o desejo de ser toda de Maria, porque Maria vai se dar toda a ela. A partir do dia que fiz a consagração, contei com a Santíssima Virgem para tudo. Quando entrava e saía da cela, prostrada por terra, lhe rendia minhas homenagens de amor e respeito, e lhe pedia a bênção, e por respeito não me sentava nunca na cadeira, mas permanecia aos pés de joelhos, ou sentada no chão, na forma que se pinta Maria Madalena aos pés de Jesus. Você vê como, para explicar as impressões dela, ela usa a expressão gráfica de pintura, né? Como se pinta Maria Madalena aos pés de Jesus. Né? Exceto nos casos em que a ocupação ou a natureza do trabalho me obrigavam a me sentar na cadeira. Então ela se coloca na posição de discípula. A mestra Maria, ela vai me ensinar. Nas festividades da Virgem, saboreava o indizível. Nelas, como igualmente em maio, o mundo se apresentava à minha vista, transformado em paraíso, e sentia uma renovação espiritual indescritível, embora estivesse estado dissipada nos dias anteriores. Esse foi o princípio da minha vida espiritual. Então, o marco para ela é a total entrega a Maria. O marco real da vida interior dela, da entrega a Maria, é a consagração a Maria. A Madre Sorasa aqui, para ela é o marco fundamental. A primeira pedra fundamental do místico templo que Nosso Senhor ergueu na minha alma. A minha perfeita consagração à Santíssima Virgem e a pronta resposta da Senhora e sua fidelidade em cumprir os compromissos adquiridos, devo minha felicidade às múltiplas e singulares graças que meu Deus querido me prodigalizou no decurso de minha vida religiosa. Então, tudo vem daí, da entrega que ela fez a Maria e da fidelidade de Maria de acolher a sua entrega. O confesso e publicarei diante da face do mundo inteiro e depois na eternidade ditosa. Tudo devo à Virgem Santíssima, minha celestial protetora. Todos meus bens me vieram junto com ela. E aqui é interessante, que aqui vai começar a grande aventura mística da Madre Sorasa. É na completa entrega a Maria, Maria vai conduzi-la a essa grande união com a Trindade, que é o marco da Madre Sorasa, é uma alma trinitária. Ela vai